Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos agora ao Evangelho dessa 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, quem de nós nunca se pegou admirado com uma coisa errada que já praticou ou fez? Quem de nós já não escutou de alguém admirado porque não imaginava que nós seríamos capazes de fazer tal fato, tal ato? É porque no coração humano crescem o bem e o mal. É a liberdade que Deus deixa para cada um de nós, que Deus quer que nós tenhamos, entre optar pelo bem ou pelo mal. Fazer a distinção entre essas coisas no nosso dia a dia é uma missão muito árdua, muito difícil, porque nem sempre nós estamos prontos à prática do bem. Nem sempre nós estamos generosos, de coração puro e bom para fazer, principalmente com aquelas pessoas que nos caluniam,
que mentem, que nos enganam, que nos magoam, pessoas que nos entristecem. Situações tais como estas fazem com que esse joio, essa coisa ruim que está no nosso coração, desenvolva. E é muito comum a gente ver em nossas comunidades eclesiais, em nossas famílias, nossa vizinhança, enfim, nos nossos ciclos de amizade, ambiente de trabalho, situações tais como inveja, ciúmes, preguiça, momentos de brigas, discussões, ofensas. Nós precisamos deixar crescer junto com o trigo bom que nós também somos. As pessoas são boas, as pessoas têm no coração coisas que admiram até mesmo outras com um tamanho ato de generosidade, de caridade, de amor. Então, essas duas coisas crescem juntas. Qual que nós vamos deixar florescer mais? Qual que nós vamos deixar transparecer mais dentro de nosso coração, dentro de nossa vida, dentro de nosso ser? Qual que nós vamos externalizar mais para as pessoas? Cortar tudo? Não dá. Jogar tudo fora? Não pode. Não é assim que funciona. Até mesmo as pessoas mais santas tiveram momentos difíceis de luta contra si mesmo. Depende de cada um de nós buscar vencer o egoísmo, a inveja, os ciúmes, a falta de amor, de caridade. Depende de cada um de nós deixar crescer esse trigo e colher muito com ele. Jesus contou outras parábolas demonstrando como é esse reino dos céus. O reino dos céus, ele começa em você. Ele começa a partir de suas atitudes, de seus gestos, suas palavras. O reino dos céus está presente no coração de cada um de nós. Experimentá-lo agora depende exclusivamente de cada um de nós. Você pode viver as belezas do céu, experimentar tudo isso já aqui na terra. Como você pode também se privar dessas belezas. O reino dos céus não é algo tão extraordinário que a gente precisa morrer para experimentar, não. Você pode experimentá-lo agora, porque o reino dos céus é puro amor, é pura felicidade, é pura paz. Se você conseguir deixar crescer, aflorar em seu ser tudo isso, você já está criando no seu ser, aqui na terra, um pedacinho do céu. Bom domingo!